Tem gente que acha que o tarô o Smith-Waite é mais fácil de estudar, porque diferente do tradicional tarô de Marselha, os arcanos menores no Smith-Waite ele tem cenas ilustradas e muita gente recomenda ele para iniciantes justamente por conta disso. Então, em teoria, fica mais fácil de entender o significado das cartas. Mas tem um detalhe muito curioso. A maioria das pessoas olha para essas cenas e mesmo assim não percebe várias coisas que estão ali. Às vezes até para os próprios arcanos maiores, né, que sempre foram ilustrados, as pessoas não percebem alguns detalhes desse deck. Porque o baralho Smith-Waite, ele tá cheio de pequenas coisinhas escondidas nas cartas, algumas não tão escondidas assim, mas são detalhes que podem passar completamente despercebidos. É tudo muito recheado. E eu tenho quase certeza que você não reparou em alguns desses símbolos, ou se você reparou, talvez você não saiba o porquê que eles estão ali. Então hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar alguns desses detalhes e explicar por que eles estão ali. Então já se antecipa, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos, porque pode ser que eu faça uma parte 2, porque esse deck ele é tão rico em simbolismo que não dá para fazer um vídeo só sobre isso. Então já vai aqui, ó, já coloca aí nos comentários se você quer mais conteúdos como esse. E pode ser que depois desse vídeo você não ache o Smith-Waite tão fácil assim. Vamos ver? E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô e eu gosto de ver tarô em tudo porque eu acredito que as cartas não estão somente dentro do baralho. Mas o propósito de hoje não é olhar o tarô pra fora do deck, como normalmente a gente faz, pelo menos aqui no canal, mas é realmente mergulhar nas ilustrações dele, ou seja, vindo pra dentro. A gente vai falar de ilustração, de ícone e de símbolos. Mas antes de qualquer coisa, uma breve explicaçãozinha aqui. O Rider-Waite-Smith, ou Smith-Waite, ou Waite-Smith, enfim, você pode escolher. Ele foi um tarô publicado em 1909 e é um dos baralhos mais populares do mundo atualmente. Ele foi idealizado pelo Arthur Edward Waite e pela artista Pamela Colman Smith, por isso Waite-Smith, ou Smith-Waite, se você quiser dar mais crédito para ela. O deck ele revolucionou o mundo tarológico, principalmente pelos 56 arcanos menores terem as cenas ilustradas, então sendo um contraponto expressivo comparado ao tarô de Marselha. Ao invés de você ter ali nas cartas os arcanos menores representados pela parte mais icônica do baralho, por exemplo, 3 copas. 3 copas são 3 copas, a gente tem de fato uma cena ilustrada a partir do Smith-Waite. Essa mudança possibilitou leituras mais intuitivas e literais, porque a interpretação visual ficava mais rápida e mais acessível. E é claro que o ponto negativo disso tudo é que a gente acaba reduzindo o significado da carta a somente aquela imagem, sendo que o tarô ele é muito mais complexo do que somente aquela cena. Mas isso é treinável, então para quem tá começando, realmente ajuda muito, porque te ajuda a lembrar de alguns pontos que, para quem tá começando, afinal de contas são 78 cartas, a gente sabe que é bastante desafiador. Então é um pouco por isso que se recomenda para quem tá iniciando. O ponto aqui é que ele é um deck cheio de simbolismo ocultista, cristão e esotérico, mas alguns desses símbolos não aparecem de forma tão óbvia assim. Eles estão escondidos em pequenos detalhes das cartas, coisas que a maioria das pessoas nunca reparam. Mas eu quero começar essa lista de uma forma um pouco mais leve e mais simples para não fritar tanto o cérebro de vocês. Então a gente vai começar a falar da carta do Sol. Você já reparou que a carta do Sol ela não tem sombra? Ou pelo menos a sombra não é tão marcada igual em outras cartas? No baralho inteiro, praticamente todos os personagens têm algum tipo de sombra ou algum tipo de achura que vai marcar as sombras nas coisas ou até mesmo no próprio corpo. Se você pegar o 7 de ouros, por exemplo, a gente vê uma sombra aqui do queixo, ou as roupas da carta da justiça e da rainha de paus, ou de repente a árvore do 4 de copas que tem uma sombra projetada. Tem também a sombra projetada da perna do cavaleiro de espadas no cavalo. Enfim, a gente tem inúmeras cartas, mas na carta do Sol não. A criança, o cavalo e o muro, eles não têm sombra. E isso é curioso porque a luz ela tá frontal, o sol tá gigantesco, né? Ou ele tá assim a pino, tipo como se fosse meio-dia, ou ele tá um pouquinho pra trás, dá uma impressão de que ele tá pra trás. E isso já é o suficiente pra projetar sombra, pra ter sombra, mesmo que mínima. E aí a gente pode acabar utilizando desse recurso visual, que a gente não sabe se é acidental ou não, provavelmente não, mas enfim, tô especulando, como ausência de luz ou no caso da verdade total. Naquela pegada do sol iluminar tanto tudo que não tem espaço para sombras. Então bem aquela literalidade da clareza ou da consciência. É claro que isso vai depender bastante da edição do seu deck, da editora mesmo de fato, porque a gente tem inúmeras releituras do Smith-Waite, mas a original que eu tenho, a única possível marcação de sombra, ela tá no tecido da bandeira,
que na verdade tá um pouco dúbio, porque a gente vai ver ali, se você olhar bem de pertinho, você tem algumas achuras mais alaranjadas para dar uma sensação de textura do tecido, e as outras achuras parecem que elas vêm para detalhar o tecido e não literalmente sombrear, porque de novo, quando a gente compara com outras cartas, tipo a Justiça, a Rainha de Paus ou entre outras, você vai ver o tecido muito mais marcado e muito mais sombreado do que a gente vê na carta do Sol. E mesmo o muro lá atrás, ele tem sim, né, os seus traços, mas ele parece que ele vem como textura e não como sombra. Então, no caso da simbologia esotérica, a gente tem a sombra representando ilusões, ignorância, o inconsciente, ou até aquilo que é sombrio e ruim de fato, e o Sol vindo como aquela consciência total e plena. E pensando que a carta do Sol, numerologicamente falando, ela vem logo após a carta da Lua, que vai representar ilusões e confusões, o Sol aqui, portanto, vai representar a clareza absoluta no sentido literal também. Então a ausência da sombra nessa carta acaba reforçando essa ideia visualmente. No livro que o Waite escreveu, ele vai descrever o Sol em uma tradução livre como a nudez da criança significa simplicidade e verdade. Isso não vai mencionar explicitamente a falta de sombra na carta, mas ele acaba confirmando o conceito de verdade sem ocultação. E isso possibilita que a gente depois relacione com essa escolha visual da falta da sombra. Vamos falar um pouquinho do 7 de copas? Aqui a gente tem uma carta que tem uma figura que ela tá olhando, né, 7 taças em cima de nuvenzinhas. Cada uma dessas taças contém uma imagem específica que vai representar ali os desejos, ilusões ou as tentações do inconsciente. É isso que a carta tá falando. Até aí tudo bem. Dentre essas taças, a gente tem essa tacinha aqui em específico, que guarda uma coroa de louros. A coroa de louros é um símbolo muito conhecido que indica vitória, reconhecimento, fama. Inclusive, ele vai aparecer no 6 de paus também. Mas por acaso você olhou um pouquinho mais para baixo e reparou que tem uma caveira? Esse formato lembra bastante de uma caveira, ou no mínimo de algo ruim, meio assustador, que pode fazer referência a um aviso oculto das consequências associadas às conquistas, combinando com o significado do 7 de copas. Sobre a necessidade de você olhar para suas possibilidades e desejar escolher uma delas, muitas vezes sem base sólida na realidade. Ou seja, tentar perseguir um objetivo que te coloque em algum tipo de perigo ou risco não vale a pena. Mas quem disse que esse cara tá prestando atenção nisso? Mano, essa do 7 de copas eu fiquei muito mind-blowing, assim, quando eu descobri. Ok, vamos subir um pouquinho o nível, agora a gente vai falar do 9 de espadas. O 9 de espadas eu vou falar de duas coisas dele. Vou começar com esse cobertor cheio de símbolos aí. Talvez você já tenha reparado que na colcha desse personagem tem símbolos do zodíaco espalhados por aí e também tem algumas rosas, certo? Certo. Tudo bem se você disser que você nunca reparou nisso, eu demorei pra ver também. Quase ninguém nota porque o foco vai direto pras espadas ou pra essa predominância da cor mais escura que dá esse sentimento, né, horrível na gente. E também porque a colcha, né, o padrão de desenhos da colcha faz a gente achar que é só decorativo. E aí você tem que ficar espremendo o olho pra reparar, sabe? Então relaxa, tá tudo bem se você não percebeu. Enfim, essa colcha com as rosas, elas podem sugerir que apesar da dor, a pessoa ela tá em um leito de rosas, indicando que a situação não tá tão terrível quanto a mente imagina. Ou seja, é muito aquela parada de sofrimento auto-infligido e exagerado. Você causa esse sofrimento e você exagera esse sofrimento. Já esses símbolos astrológicos, eles podem remeter que o sofrimento da pessoa tá ligado ao destino dela, karma ou influências cósmicas que ela sente, mas não pode controlar. Atenção! No entanto, nenhuma dessas informações são confirmadas pelo Waite ou pela Pamela, ou seja, tratam-se apenas de interpretações posteriores feitas por outras pessoas, outros estudiosos, como por exemplo a Rachel Pollack no livro 78 Graus de Sabedoria, um livro muito bom, inclusive recomendo. Parece que a autora Mary Kay Greer também fez alguns estudos sobre isso, mas eu ainda não li nada dela, então eu não posso afirmar. Se você leu, já me confirma aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Outro detalhe, o segundo detalhe pouco visto aí no 9 de espadas e também 0% confirmado pelos criadores do deck, é esse detalhe entalhado na madeira no canto da cama. Nessa parte da cama parece que tem uma cena esculpida, né? Parece, ele dá uma sensação de que é uma cena de conflito, de violência, alguma batalha ali, algum tipo de luta. Algumas pessoas, novamente, nada confirmado ainda, mas acaba fazendo um pouco de sentido, elas entendem que esse símbolo vai explicar que o sofrimento do 9 de espadas não é só uma ansiedade boba, mas muitas vezes o resultado de feridas psicológicas mais profundas ou memórias de batalhas perdidas. Ou seja, você pode até estar vendo o problema onde não existe de fato na materialidade, e você pode até estar exagerando este problema, tal qual ali
o leito de rosas e etc e tal. Mas, se você tá imaginando o problema, muito provavelmente é por causa de algum trauma ou uma situação que você já passou. Ou seja, você tem ali alguma informação mental para fazer essa conexão. Basicamente é isso. Então, diferente da colcha, que pode trazer símbolos de esperança e conexão universal, o entalhe na madeira na cama ancora a pessoa ao mundo material e às suas dores terrenas, mostrando que, na verdade, ela tá literalmente apoiada sobre os seus conflitos. Agora eu quero falar de uma dupla de cartas. Não é tão ocultista assim esse detalhe, é mais uma questão que eu reparei e eu acho que faz sentido, não sei se foi também a intenção da Pamela mostrar isso, mas de qualquer forma vamos falar do 10 de ouros e da carta do louco. Mas mais especificamente eu quero falar dos cachorros. Olha eu falando de hiperfoco aqui de novo, né? Se você reparar nos cachorros do 10 de ouros, você vai ver que os dois cães, eles são robustos, eles são aparentemente bem alimentados, o pelo dele parece cheio, ou pelo menos tá penteado, tá arrumadinho, né? Tá bem diferente se você comparar com a carta do louco, porque o cachorro da carta do louco, dá pra ver as costelas, o pelo dele tá todo desgrenhado, enfim, em termos de cuidado, em teoria, pelo menos cuidado estético, a 10 de ouros tá bem melhor do que a carta do louco. E isso vai criar um contraste muito interessante, porque o louco ele fala de instinto, de vida nômade, de sobrevivência e até mesmo de descuido e desleixo, porque a carta do louco é essa carta. Ao passo que o 10 de ouros já fala de estabilidade, segurança, abundância e conforto. Então faz todo sentido a representação dos cachorros aqui. Mas se você parar pra olhar, ao mesmo tempo que tem esse detalhe visual, qual dos dois parece mais feliz? Então essa dupla de cartas vai mostrar que a aparência nem sempre é sinônimo de felicidade nesse caso. E aí a gente entra naquele ponto do 10 de ouros ser uma ótima carta, pensando em prosperidade material, mas pouca, né, em conexão emocional e afins. Então eu não sei se a Pamela pensou nisso, mas pra mim faz todo sentido. Mas agora eu quero falar da próxima carta, que eu deixei essa e a última pro final porque eu achei que são mais absurdas assim. Eu quero saber, do fundo do meu coração, por acaso você já reparou que o nome de Deus tá escrito na carta da temperança? Eu vou dar alguns segundos pra você olhar pra carta e me fala se você achou. Aqui na dobra do vestido, bem nessa altura aqui da gola, né, do pescoço do anjo, a gente consegue identificar 4 letras hebraicas que formam o nome sagrado de Deus. E eu não sei se eu vou falar elas corretamente, mas enfim. A gente tem a Yod, Re, Vav e a Re. Acho que eu falei certo. Esse é o nome inefável, digamos assim, ou tetragramaton, que representa a divindade suprema e a autoridade espiritual. Então a presença do nome sugere que o anjo não vai agir por conta própria, mas como um canal da vontade divina. Ele tá vestido com a palavra de Deus, reforçando que a alquimia e o equilíbrio que ele tá fazendo ali na carta, na verdade, são processos sagrados. No guia oficial do Waite, ele vai mencionar que o anjo harmoniza as naturezas psíquica e material, mas, novamente, ele é sutil sobre esses glifos específicos, então a gente não tem muito como saber. Então acaba ficando como uma pista visual para quem já conhece o alfabeto hebraico. Talvez seja por isso que eu demorei para identificar, porque eu não conheço direito o alfabeto hebraico. Foi só quando eu fui estudar a escola inglesa realmente que eu peguei esse símbolo. E aí, no caso, a Pamela desenhou essas letras de uma forma que parecesse de fato o padrão do tecido, sombra, enfim, detalhe, né? Que é uma técnica muito comum, né? Que os artistas eles utilizam quando eles querem esconder símbolos, mensagens subliminares, segredos, enfim. E aí, se você olhar logo abaixo dessas letras, a gente tem no peito do anjo tem um triângulo dentro de um quadrado. O quadrado ele vai representar o mundo material, né? Tipo os 4 elementos, a terra, enfim. Enquanto o triângulo ele vai simbolizar a parte espiritual ou essa chama divina. O nome de Deus estar acima desses símbolos indica que o espiritual, que é o triângulo, ele está sendo integrado ao material, sob supervisão divina. Então, né, para resumir aqui o assunto, o nome de Deus nas vestes da carta da temperança vai mostrar que ela é uma carta de regeneração espiritual e que o equilíbrio alcançado não é apenas físico, mas uma manifestação do divino na Terra. E você achando que a temperança era uma carta sem sal, morna.
E agora eu deixei essa pro final, porque eu acho que essa foi a que mais me pegou. Mas eu quero falar da sacerdotisa ou da papisa e da cortina que tá atrás dela. Entre as duas colunas tem uma cortina, uma tapeçaria, enfim, que são romãs desenhadas. Até aí, tudo bem, que você vai olhar, são romãs e não sei o quê. Mas quando você observa o padrão dessas romãs, você repara algo interessante. A posição dessas romãs deixam a entender que a gente tem a árvore da vida naquela tapeçaria. Se você pegar o 10 de ouros também e observar a posição das moedas de ouros, você vai ver também que é o símbolo da árvore da vida. Só que no caso do 10, ele tá à frente, né? Tá claro, tá na frente da imagem. A papisa, nesse caso, se coloca à frente, então ela esconde a árvore da vida. Então ela mesma vai funcionar como um véu simbólico para tapar o que tem atrás dela. E isso vai conectar com a ideia de mistério, de conhecimento velado, de coisas ocultas. Eu acho que foi por isso que eu demorei pra ver, porque ela tava bem na frente. Mas forma certinho o desenho. É um absurdo. E pensar que a maioria das pessoas, eu inclusa, tava vendo essa tapeçaria só como uma decoração. Enfim, esse foi só alguns exemplos. O Waite Smith, ele tá cheio de pequenos detalhes espalhados pelas cartas, símbolos, padrões, relações entre as imagens, enfim, afinal de contas é um deck ocultista, então ele vai ter muitos desses símbolos, que são coisas que passam despercebidas mesmo quando a gente olha pro baralho há anos, que foi o meu caso, também com algumas dessas cartas. E isso vai mostrar uma coisa muito curiosa, que o fato de as cartas terem cenas ilustradas não significa que elas são simples. Uma coisa, outra coisa. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. A cena desenhada vai chamar a nossa atenção e os símbolos mais sutis, eles ficam escondidos ali, esperando alguém reparar. O tarô é assim. Você pode olhar para a mesma carta durante anos e um dia perceber um detalhe que nunca tinha visto antes. Tipo eu com a carta da temperança, que sempre olhava para ela o tempo todo, desde que eu comecei a estudar. Até que um dia eu resolvi fazer um outro curso e o meu professor falou isso. Você já viu que tem o nome de Deus escrito na veste dela? Enfim, acabou minha vida ali. Mas talvez seja justamente isso que faz o tarô continuar tão vivo. Porque quanto mais você olha para ele, mais ele parece olhar de volta. Então, agora eu quero saber de você. Qual desses detalhes você nunca tinha reparado? E se você conhece algum outro símbolo escondido no baralho, me conta aqui nos comentários. Porque eu adoro descobrir essas pequenas coisinhas escondidas nas cartas e de repente eu posso fazer mais séries como essa. Porque às vezes o mistério do tarô não tá nas cartas, mas na forma como a gente aprende a olhar para elas. Te vejo no próximo vídeo? Tchau!